Voltamos com o programa Nossa Escola Dominical. Este trimestre, Parábolas de Jesus para hoje, é o tema da nossa revista, que está super linda e com muito conteúdo para você e sua família. Nós vamos estudar as parábolas de Jesus, as palavras mais importantes que poderiam ser escutadas e foram registradas, e boa parte delas em parábolas. Nós veremos aqui cabem em um trimestre de estudos, será fantástico. Você também, professor dedicado, aluno que gosta de aprofundar o tema, este livro foi a base para a produção desta revista, que é baseada em toda a escritura da Bíblia, na escritura sagrada. Então, uma ótima leitura, também ilustrado, muito boa produção. Parabéns, pastor Pádua Rodrigues, é nosso vice-presidente em São José dos Campos, grande cooperador, e vai nos surpreender ainda aqui no programa, vai fazer grandes participações. Então pegue sua Bíblia, Mateus capítulo 13, nós estamos estudando do versículo 1 ao versículo 10, é o texto da Bíblia, mais escola bíblica dominical que isso não tem. Você tem o privilégio de fazer um estudo textual deste importante segmento, desse importante setor da Bíblia e da fé cristã, as parábolas de Jesus. Observe que nós separamos 3 elementos da parábola. Assim como nós sugerimos na primeira lição, como você estudar as parábolas, você precisa olhar para o seu ponto central. O início dessa parábola é o contexto dela, né? O contexto que Jesus estava ensinando uma multidão. Jesus falava de muitas coisas e o evangelista destacou esta parábola porque o chamou a atenção. Observe bem, Jesus estava à beira do mar, multidões, a Bíblia fala, o apertavam e ele estrategicamente se posiciona num barco a favor contra o vento, né, para que o vento chegasse, a favor do vento a sua fala, e ele contra, para que a sua fala chegasse até a multidão, e ele libera uma palavra que até hoje nós escutamos. Os ventos daquela praia chegam até hoje, chegam até você. E ele nos conta a parábola do semeador. E ao final da parábola, os discípulos o questionaram, né, por que falas por parábola? E Jesus ainda explica a parábola, você vai ter essa oportunidade também. Mas vamos aos elementos dessa parábola? Acompanhe comigo na sua revista o tópico 1, subtópico 1. Fala a primeira coisa do semeador. O primeiro elemento desta parábola é reconhecer que existe um semeador. E no contexto dessa parábola, Jesus nos desafia a cada um crente, discípulo dele, ser o discipulador, ser o semeador, de ser alguém que carregue alguma coisa de valor consigo. É alguém que tem uma missão no seu caminhar. Nós não estamos caminhando a passeio nesta terra. Nós não estamos indo de um lado para o outro apenas por interesses particulares. Nós carregamos algo de valor conosco e isso é uma semente. E essa semente não é qualquer coisa, mas o caráter do semeador, isso que é importante. Cada cristão é um semeador. Olha que legado nós temos. Nas últimas lições nós aprendemos sobre, por exemplo, santificação e história da igreja, a forma que pioneiros desbravaram o Brasil semeando alguma coisa, semeando a palavra de Deus. Nós vimos também, há pouco tempo atrás, a reforma protestante. Olha que legado importante nós temos, o sacerdócio universal. Como tudo está ligado. Jesus já afirmava, todos nós temos o dever de sermos semeadores. De semear, de lançar a semente, de pregar a palavra. E é isso que nós vamos ver no tópico 2. O semeador tem uma missão. Ele tem um comportamento e um caráter. Ele semeia algo. Qual é essa semente? A semente que a parábola fala é a palavra de Deus. Queridos, existe semente mais importante que isso? Existe algo mais importante para a sua vida, para a minha vida, para os nossos relacionamentos, até para o nosso divulgar? Será que divulgar o seu time de futebol? Será que divulgar o seu candidato político? Será que divulgar as suas ideias é mais importante do que divulgar a palavra de Deus?
a boa semente, a semente que o semeador tem que levar consigo e lançar aonde quer que ele esteja, chama-se palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é outra senão que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, que veio salvar aquele que estava já condenado nos seus delitos e pecados, que o homem é pecador sim e estava distante do Evangelho, diz Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem, estão afastados da glória de Deus. Então o Evangelho é a boa palavra, o Evangelho é a boa semente e nada além disso pode ser substituído. Perceba, nenhuma mensagem motivacional, nenhuma mensagem que tente inflamar o ego humano, que tente solucionar as carências humanas baseadas em si mesmo, é semente desta parábola. Existem várias mensagens importantes, várias frases de impacto relevantes que realmente motivam e animam, mas isto não é a palavra, isto não é a semente. A semente é o Evangelho de Jesus, é o nome de Jesus sendo feito conhecido em todos os lugares. Então, o semeador, que é cada cristão, quem já recebeu isso um dia, já é terra boa, ele é o semeador, ele lança a semente, e a semente não é outra, senão a palavra de Deus. E a palavra de Deus que exalte Jesus, que revele Jesus como Filho, o Filho de Deus, que revele Jesus como Salvador dos pecados, que revele Jesus como o único, suficiente Salvador e mediador entre Deus e os homens, e principalmente Jesus como o dono, o proprietário da vida. Quando o apóstolo em suas cartas dizia, né, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é palavra de Deus. Você tem essa semente, você tem este poder de semear. E qual o outro elemento? O solo. Todo semeador, com a sua semente, procura um solo. São 4 solos que foram ditos. Nós vamos ver cada um deles no próximo bloco e no próximo tópico. Observe que o solo vai definir o resultado do trabalho. O semeador tem um caráter e cumpre a sua missão. A semente é boa e está sendo lançada. Agora o que falta é encontrar o solo certo. No próximo bloco, todos os solos, o resultado e finalmente as conclusões desta parábola. Deus os abençoe e voltamos já.